Ninguém entendia o homem que, em silêncio, observava a vida passar de uma janela estreita no alto do edifício antigo. Anos atrás, ele fora um dos mais influentes em seu círculo social, conhecido por sua habilidade de sempre ter algo a dizer, de falar no momento exato. Agora, ele vivia em reclusão, isolado de tudo e de todos, como se o mundo não mais fizesse sentido para ele. Alguns diziam que ele tinha perdido a sanidade, outros acreditavam que ele escondia um segredo profundo. O que ninguém sabia era que por trás de sua escolha pelo silêncio, havia uma história que ninguém jamais poderia imaginar. Certo dia, uma mulher apareceu à porta de seu apartamento. Ela havia ouvido falar dele, das suas influências, do passado brilhante que ele abandonara. Carregava em si uma mistura de curiosidade e angústia. Ela precisava de respostas. Seu trabalho, suas relações, seu próprio senso de identidade pareciam desmoronar diante dela. E a última esperança que lhe restava era aquele homem que um dia dominara o mundo com palavras, mas que agora havia decidido não mais falar. Ela bateu a porta uma vez, 2 vezes. Nenhuma resposta. Antes que pensasse em desistir, a porta se abriu silenciosamente. O homem estava ali, tão sereno quanto um rio em dia de calmaria, mas seus olhos tinham o peso de quem já carregara muito mais do que o suportável. Ele a convidou a entrar sem dizer uma única palavra. Por minutos que pareciam eternos, o silêncio dominou a sala. A mulher, incomodada, começou a falar sobre seus problemas. Falou sobre as decepções no trabalho, sobre a falta de sentido em seus relacionamentos e sobre o vazio que tomava conta dela a cada dia. As palavras fluíam de forma desordenada, mas o homem apenas a escutava, sem interromper, sem demonstrar julgamento. Finalmente, ela perguntou: "Por que você parou de falar? O que houve de tão grave que fez você se isolar desse jeito?" O homem a observou por um instante e, com uma calma profunda, se aproximou de uma estante cheia de livros antigos. Puxou um volume já desgastado pelo tempo, abriu em uma página marcada e colocou-o diante dela. Lá estava escrito: "O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias." Provérbios 21, verso 23. A mulher olhou para o versículo e franziu o senho. Aquilo parecia simples demais. Ela não compreendia. O homem, percebendo sua confusão, falou pela primeira vez desde que ela havia chegado. Sua voz baixa, mas cheia de uma sabedoria que parecia além de qualquer entendimento. As palavras têm poder. Elas podem construir ou destruir. Mas o verdadeiro poder está no que escolhemos não dizer. O silêncio não é fraqueza, é sabedoria. A mulher sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ele estava sugerindo? Que ela deveria se calar diante de seus problemas, fingir que eles não existiam. Ele, percebendo seus pensamentos, sorriu levemente, como se já soubesse o que ela pensava. O silêncio não significa ignorar. Significa aprender a ouvir o que realmente importa. Você tem falado tanto que se esqueceu de escutar a voz mais importante, a sua própria. De repente, tudo fez sentido. Não era o barulho do mundo ao seu redor que a sufocava, mas o caos dentro dela mesma. Ela percebia agora que nunca dera a si mesma o tempo de refletir, de entender o que realmente precisava, o que realmente queria. Ela levantou-se devagar, sentindo o peso das palavras não ditas, e o homem a acompanhou até a porta. Quando ela estava prestes a sair, ele disse mais uma coisa, com uma profundidade que ressoava em sua alma. Quem encontra sabedoria encontra a vida. E às vezes o maior aprendizado vem do silêncio. A porta se fechou atrás dela, e pela primeira vez em muito tempo, a mulher sentiu que algo dentro de si havia mudado. Ela desceu as escadas do edifício antigo, não com respostas claras, mas com a sensação de que havia algo mais poderoso do que as palavras. O silêncio que até então ela nunca havia ousado explorar. Naquele dia, ao caminhar pelas ruas movimentadas, ela não sentiu a necessidade de dizer nada. Pela primeira vez, a quietude dentro de si era a verdadeira resposta para as perguntas que a vida insistia em fazer. Moral da história:
Em muitos momentos da vida, somos desafiados a aprender lições que vão além das palavras. Há situações que exigem uma atitude silenciosa, uma postura de calma e reflexão diante de um mundo que parece sempre tão apressado. Você já parou para pensar que o silêncio pode ser o seu maior aliado? É nele que você se reconecta consigo mesmo, encontra a força necessária para superar as dificuldades e descobre a verdadeira sabedoria. O silêncio nos dá a chance de ver as coisas de uma nova perspectiva. Quando calamos a voz interna que insiste em nos cobrar, que nos pressiona a ter respostas imediatas, abrimos espaço para algo maior. Nesse espaço de quietude, você pode ouvir a voz de Deus, pode perceber o que realmente importa, e isso traz uma paz inigualável. Em Provérbios 17, verso 27, lemos que o que possui o conhecimento refreia as suas palavras, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Isso não significa que devemos nos isolar do mundo, mas sim que precisamos aprender a equilibrar o falar e o ouvir, o agir e o silenciar. A vida moderna, com suas demandas incessantes, nos empurra para a ação constante. Somos levados a acreditar que o sucesso, a felicidade e até mesmo a paz dependem de quanto falamos, de quantas pessoas nos ouvem, de quão rápidos somos em reagir. Mas a verdade é que o silêncio é o maior sinal de maturidade. Quando você escolhe não reagir de imediato, quando escolhe não responder no calor da emoção, você está escolhendo a sabedoria. Isso não é sobre ser passivo ou deixar de lado suas batalhas. Pelo contrário, é sobre enfrentar essas batalhas de forma mais inteligente, com o coração e a mente no lugar certo. Quantas vezes você já tomou decisões erradas por falar demais, por agir por impulso? O silêncio nos ensina que há poder em esperar, em ouvir, em permitir que o tempo revele as respostas que tanto buscamos. Em Tiago 1, verso 19, há uma lembrança preciosa. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O conselho é simples, mas profundo. Ouvir mais e falar menos é uma chave para uma vida mais tranquila e equilibrada. Quando você pratica o silêncio, percebe que muitas das suas preocupações se dissipam. As pressões externas perdem a força, e o que resta é a verdade, o que realmente importa. Não estamos no controle de tudo, e aceitar isso é libertador. A ansiedade, o medo, a necessidade de se provar aos outros, tudo isso se dilui quando você opta por se silenciar e permitir que a vida siga seu curso natural. O silêncio também é uma forma de proteger seu coração. As palavras podem ser armas poderosas, e muitas vezes elas saem de nossas bocas sem que tenhamos tempo de medir o impacto que terão. Quantas vezes já dissemos algo em um momento de raiva e depois nos arrependemos? O silêncio nos dá o tempo necessário para pensar antes de agir, para considerar se o que estamos prestes a dizer realmente vale a pena. Muitas dores e desentendimentos poderiam ser evitados se apenas tivéssemos escolhido o silêncio em vez da palavra impulsiva. Mas o silêncio não é apenas uma questão de evitar conflitos. Ele também é um caminho para a conexão com o que há de mais sagrado. Quando você silencia, você cria espaço para ouvir a voz de Deus. Ele fala nos momentos em que você se aquieta, em que você para de lutar contra o fluxo da vida e simplesmente escuta. O Salmo 46, verso 10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No silêncio você encontra a presença de Deus, e essa presença traz uma paz que nenhuma palavra pode oferecer. A sabedoria que o silêncio nos ensina vai além do simples ato de calar a boca. Ela nos mostra como olhar para dentro, como nos reconectar com o que realmente somos. Quantas vezes nos perdemos em meio ao barulho da vida, nos esquecendo de quem somos, do que queremos, do que verdadeiramente nos faz felizes. O silêncio é o convite para essa reconexão, para esse reencontro com nossa essência. Aprender a viver com sabedoria envolve aceitar que nem todas as perguntas precisam de respostas imediatas, que nem todos os problemas precisam ser resolvidos no calor do momento. É entender que, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é esperar, observar e permitir que o tempo faça seu trabalho. O silêncio é uma forma de confiar. Confiar em Deus,
confiar na vida, confiar no processo. Quando você pratica o silêncio, você também pratica a paciência. E a paciência é uma virtude essencial em qualquer caminho de sabedoria. Ela nos ensina que há um tempo certo para tudo e que apressar as coisas só traz mais sofrimento. No silêncio, você aprende a esperar pelo momento certo, pela palavra certa, pela ação que trará resultados reais e duradouros. Portanto, quando você se sentir perdido, quando o caos da vida parecer tomar conta, lembre-se de que o silêncio pode ser sua maior força. Ele não é vazio, ele é cheio de respostas, de paz, de sabedoria. Escolher o silêncio é escolher a maturidade, é escolher viver com mais serenidade, mais compreensão e, acima de tudo, mais fé. Então, acalme-se. Deixe que o silêncio fale. Deixe que ele guie seus próximos passos. Não tenha medo de não ter todas as respostas, de não precisar se explicar o tempo todo. Deus está com você nesse silêncio e Ele te guiará. O que você precisa fazer agora é apenas aquietar seu coração e confiar que a sabedoria virá no momento certo. Eu sou o Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Rick Olli Reflexões. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu a criei com muita dedicação e carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal Rick Olli Reflexões e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.